Olá, tudo bem? O nosso grupo irá apresentar sobre a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, sobre o cumprimento da matéria de patologia geral, sob a coordenação do docente Rafael Freitas, e os discentes que irão apresentar são Adenilson França, quem vos fala, Caroline Monteiro, Daniela Silva, Ítalo de Jesus, Jean Josué, Jefferson Andrade, Juraci Santos, Larice Pereira, Lavínia Penha, Matheus Santos, Milena Souza, Rayana Nascimento, Rayane Rocha, Vivian da Silva. A doença de Parkinson e a doença de Alzheimer são as duas afecções neurodegenerativas mais comuns do idoso e têm importantes consequências psicossociais. Neurodegenerativa, por quê? Porque ela afeta justamente a parte neural, os neurônios. Ela degenera de forma progressiva, né? E também é irreversível a degeneração. Biopsicossocial, ela tem como consequência acometer a parte que representa a bio, justamente a parte genética e a parte bioquímica. E a parte psicológica, que vem afetando comportamentos, né, personalidade, e a parte social, ela afeta justamente a parte socioeconômica, os familiares, que envolve aí também um corpo de medicina. A ocorrência de depressão pode trazer grandes repercussões para o indivíduo. Então, a depressão, ela causa... O primeiro dano é a depressão. O indivíduo ele cai logo em depressão e aí começa a ser afetado degenerativamente, afetando sua qualidade de vida, e ao aprofundamento do estudo comparativo dos sintomas depressivos nos pacientes de DA e DP, pode trazer contribuições no diagnóstico e orientação do tratamento. A doença de Alzheimer, que é o primeiro ponto que nós vamos expressar agora, ela foi descoberta por Alois Alzheimer, e daí o nome da patologia, doença de Alzheimer. Ele era um neurologista alemão e ela foi descoberta em 1906. Ela provoca a deterioração das funções cerebrais, como perda de memória da linguagem, da razão e da habilidade de cuidar de si próprio. Cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos são afetadas e 25% com mais de 85 anos. O que é Alzheimer? E como se manifesta? Ele é um transtorno, como falei no início, neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva da memória, fazendo com que venha a ter um comprometimento das atividades da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. Oi, eu sou Caroline Monteiro, estudante do curso de Fisioterapia, e vou falar um pouco sobre o Alzheimer. Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que se instala quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. A partir daí, surgem fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas dentro de neurônios e espaços que existem entre eles, apresentando uma deterioração cognitiva, de memória de curto prazo e de uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos de alterações alterações comportamentais que vão se agravando ao longo do tempo. É muito comum a gente conhecer
a gente vê idosos com esse problema. Ele varia muito, o grau, e começa esquecendo coisas do dia a dia, como nome de pessoas próximas, como se já almoçou ou não, se já tomou banho ou não, coisas que foi feito a curto prazo. Eles tendem a esquecer. E chega um momento em que isso começa a se agravar e começa a gerar outros problemas. Boa noite, gente. Meu nome é Daniela, eu sou do curso de fisioterapia e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a semelhança da doença de Parkinson e da doença de Alzheimer e também um pouco da diferença dessas duas patologias, né? As duas patologias, elas são duas enfermidades degenerativas crônicas, né? Que são as duas, elas são provocadas pela falta de produção dos neurotransmissores responsáveis pelo envio, né, de sinais para o sistema nervoso do ser humano, né? Realmente, essas duas patologias, elas são bastante semelhantes nesses aspectos. As duas patologias, elas têm disfunção na funcionalidade, né, do indivíduo. Porém, existe também algumas diferenças entre essas duas patologias, principalmente na questão do desenvolvimento das mesmas. A doença de Parkinson, por exemplo, ela se inicia na meia-idade, né? E normalmente a partir dos 60 anos, né? Já a doença de Alzheimer, os seus primeiros sintomas, eles se iniciam a partir dos 65 anos de idade. Né? Outro aspecto também diferente, né, nessas duas patologias é a mudança do cérebro, mudança no cérebro, né? Por exemplo, o Parkinson é desenvolvida em uma região chamada de substância negra, né? Essa substância ela é responsável pela produção de dopamina, né? Um neurotransmissor que tem a função de controlar esses movimentos, os movimentos desses indivíduos, né? E também o sono, controlar o sono e o humor. Já o Alzheimer, ele é desenvolvido em uma região chamada hipocampo, né? Que é uma área do cérebro que é responsável pelas emoções. Ou seja, essas duas patologias têm essa diferença, né? Que o Parkinson, ela mexe muito no desenvolvimento físico desse paciente, né? Onde a gente percebe que o indivíduo com o Parkinson diminui a sua força muscular, né? Ele tem dificuldade em andar, ele tem os tremores, né? Que é a marca registrada aí do Parkinson. E o Alzheimer mexe muito com o psicológico dos indivíduos com Alzheimer, né? A perda da memória, a curto prazo, a demência, entre outros aspectos, né? E também outra diferença que existe nessas duas patologias são os problemas cognitivos. O Alzheimer se desenvolve através da degeneração cognitiva gradual. Geralmente são problemas de memória, como eu já tinha citado, né? Os seus principais sintomas, no caso do Alzheimer, são os problemas de memória. E nesse caso do problema cognitivo, no Parkinson, os tremores, né? Que são seus principais sintomas, os tremores, né? A lentidão. E assim, essas duas patologias, elas são patologias, né, que ocorrem na idade já adulta, idosa, né? E realmente é difícil principalmente para os seus familiares que estão convivendo com essa situação, né? A dificuldade que esses pacientes têm, né? Quando começa a desenvolver essa patologia
E para um tratamento adequado para que esses pacientes eles possam viver mais e também eles possam adquirir, fazer suas atividades diárias da melhor maneira, né? Porque acabam perdendo esse, essa rotina das atividades diárias, né? Por conta da patologia. Então, assim, é necessário uma equipe multidisciplinar, né, envolvida nesse processo de tratamento desses indivíduos com essas patologias, juntamente com os familiares, né, para ajudar no melhor desenvolvimento desses indivíduos com essas patologias, buscando para eles uma vida prolongada e de maneira que eles possam voltar às suas rotinas diárias. Boa tarde, me chamo Ítalo do quarto semestre da turma de fisioterapia. Eu vou falar um pouco dos cuidados simples dos pacientes que têm a doença de Alzheimer. Os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer devem ocorrer em tempo integral. Cuidadores, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, pessoas que são dedicadas a cuidar desses pacientes, mesmo fora do seu ambiente de trabalho, como clínicas, hospitais em si, podem se encarregar de detalhes relativos à alimentação, ambiente e outros aspectos que podem elevar a qualidade de vida do paciente. Neste cenário, é essencial você obter informação sobre a doença para saber lidar com o paciente de maneira adequada. Pensando nisso, o Núcleo de Estudo de Envelhecimento da Universidade Estadual de Santa Cruz, na UESC, aqui na Bahia, elaborou um manual de dicas práticas para as pessoas encarregadas de cuidar de idosos que sofrem com Alzheimer. Para evitar queda em casa, conserve objetos de uso cotidiano sempre no mesmo lugar e com fácil acesso. Um exemplo, a vassoura, que usa todo dia, botar em um lugar adequado para que o idoso não bata e acaba se machucando. É sempre importante deixar em um lugar simples e de fácil acesso. Evite produtos que deixem o piso escorregadio, além de tapetes e capachos, né, que escorregam bastante. Deixe os locais livres de circulação. Ilumine todos os cômodos da casa. Evite que o idoso use chinelos ou sapatos com sola lisa. Aqueles desamarrados ou mal ajustados também, né, para poder evitar a queda. Eleve a altura das cadeiras, poltronas, camas e principalmente o vaso sanitário. Utilize corrimãos em escadas. É importante também ter um banheiro adequado, com piso antiaderente, para que o paciente não caia e se machuque. Para diminuir a agitação em casa, não receba muitas visitas, uma só de cada vez. Evite barulhos, ruídos, sons muito altos e discussões em casas. Evite mudanças bruscas na rotina do paciente. Crie distrações, busque novos assuntos, acaricie, abrace, dê amor e carinho. É importante também você falar tranquilamente e não discutir com o paciente. E também peça ajuda ao médico, caso não consiga acalmar o idoso, né? Cuidados simples podem aumentar a qualidade de vida de pessoas que têm um Alzheimer. A causa ainda é uma causa desconhecida, né, ou geneticamente determinada. O que sabemos é que a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. Os fatores de risco. Fatores de risco para a doença de Alzheimer é a idade, né, histórico familiar, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo e também o sedentarismo. Dando continuidade aqui ao que o colega acabou de falar, vamos aqui para as fases da doença do Alzheimer. O diagnóstico, ele mostra que o Alzheimer no cidadão que acabou de contrair, que foi constatado, a vida dele oscila entre 8 e 10 anos. E aqui temos algumas fases e estágios.
Primeiramente vou falar um pouco dos estágios e lá embaixo eu concluo com as partes das fases, né? O primeiro estágio, ele começa a ter algumas alterações na memória. Ele já esquece seu nome, ele já esquece algumas coisas que são passadas para ele ali agora, tipo, ele falou com alguém e já esqueceu. Ele já sente um pouco também de tontura, né? No estágio 2, ele já não consegue falar com muita fluidez, né? Ele começa a gaguejar, perder as falas. No 3 já é um estado mais grave, né? Que ele já não consegue fazer algumas de suas tarefas, já se sente com dificuldade de urinar e defecar, e até para comer. E na terminal ele fica muito mal mesmo, porque ele é totalmente dependente de alguém para fazer todas as suas tarefas, como levar ele para o banheiro, para dar comida, entre outras. E aqui vamos explicar um pouco da fase inicial, né? Como eu disse, são os lapsos na memória recente, que ele esquece o que se foi falado. Tipo, se alguém cumprimentou ele ali agora, ele já esquece que a pessoa falou com ele, ou fala novamente se vê a pessoa, tipo, como se não tivesse falado com ela ainda naquele dia. O senso de direção fica um pouco mais turvo, né? Que praticamente ele tenta andar em uma certa de alguém. A atitude fica um pouco mais agressiva, eles ficam um pouco mais teimosos também. Dificuldade em fixar as novas informações. E já na fase intermediária, ele já perde muito mais da memória, né? Já perde já a capacidade de conhecer fotos antigas, de conhecer pessoas, próprios familiares. E na fase mais grave, ele já fica totalmente dependente, né? E começa a aparecer também algumas feridas. E ele não consegue comer como antes, porque o corpo dele já está um pouco retardado. E aí ele já não consegue fazer todas as tarefas sozinho. Nesses casos mais graves, é importante lembrar, né, que ele perde tudo mesmo, como diz aqui, ó. Ele perde toda a capacidade das tarefas cotidianas e então ele tem que ser acompanhado, né, por alguém da família ou por um enfermeiro. E aí pode vir também, juntamente com essa doença, pode vir a depressão, a ansiedade, porque ele se sente só, né? Apesar de ele estar esquecido de algumas coisas, mas ele se sente só e fica com apatia. Meu nome é Jefferson André de Oliveira, sou estudante do curso de Fisioterapia, quarto semestre, da Faculdade Zacarias de Góes. Agora eu vou falar um pouco sobre como prevenir a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção específica. No entanto, os médicos acreditam que manter a cabeça ativa e uma boa vida social regada a bons hábitos e estilos pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação da doença. Principais formas de prevenção. Com isso, as principais formas de prevenção, não apenas o Alzheimer, mas outras doenças crônicas como diabetes, câncer e hipertensão, por exemplo, são estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa, fazer exercícios de aritmética, jogos inteligentes, atividades em grupo, não fumar, não consumir bebida alcoólica, ter alimentação saudável e regrada, fazer práticas de atividades físicas irregulares. São as principais formas de prevenir tanto o Alzheimer quanto outras doenças crônicas. Como é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer? O diagnóstico da doença de Alzheimer é por exclusão. O rastreamento inicial deve incluir avaliação de depressão e exames de laboratórios, com ênfase na função especial da tireoide e nos níveis de vitaminas B12 no sangue. O diagnóstico é feito por exclusão de outras enfermidades que apresentam sintomatologia parecida. Vários instrumentos clínicos são usados para chegar ao diagnóstico. Uma história
uma história médica completa, testes para avaliar a memória e o estado mental, avaliação do grau de atenção e concentração e habilidades em resolver problemas e nível de comunicação. A doença de Alzheimer só pode ser diagnosticada com certeza através de exames microscópicos do tecido cerebral por biópsia ou necrópsia. Olá, professor. Bom dia, professor Rafael. Eu sou Juraci Santos de Moura, estudante do curso de fisioterapia da FASAC, Faculdade Zacaria de Gói, do 4º semestre da disciplina de patologia. Estou aqui para apresentar o meu vídeo falando sobre o Alzheimer, qual os médicos que são preparados para tratamento, diagnosticar e tratar pacientes com Alzheimer. São os médicos psiquiatra, geriátrica e neurologista especialista ou especial, né? São especializados para tratar esse tipo de doença. Um neurologista ou um psiquiatra simples, ele não pode passar algum medicamento para uma pessoa como essa, né? Diagnosticar e tratar, né? Porque ele não tem ali a especialidade, ele tem que entender, ele tem que conhecer a doença. Um psiquiatra ou um geriátrica e um neurologista, ele estudou específico para aquilo ali. Ele só fez aquela área, estudou falando sobre aquilo. Então, ele entende tudo sobre aquilo ali, né? Então, ele tem todo ali como fazer o tratamento daquela pessoa e não vai ser curado, porque não tem cura, mas ele vai ter um controle, ele vai controlar aquela doença. E se for um simples começar a passar medicamento, fazer alguma coisa assim, desse tipo, ele pode passar um medicamento contrário e causando dano para a pessoa e pode levar até a óbito. Se caso a doença não for uma doença que já está bem avançada, ela vai acabar avançando, né? E sendo extremamente perigosa e acabando levando a pessoa até a óbito, certo? E vale lembrar também que tem que ser bem tratado esse tipo de pessoas, com carinho, com atenção, né? E dedicação, certo? E como a gente pode saber? Como pode saber que está com Alzheimer? É baseado na identificação e modificação cognitivas específicas. Isso são os primeiros sinais, que a pessoa está ali com dificuldade de realizar trabalho em casa, nervoso, tem muito nervoso, e na sua vida social, dificuldade em conversar com outras pessoas, né? Ter contato com outras pessoas. Exames físico e neurológico são físico e acompanhamento, né? Tendo contato com o paciente. Neurológico alguns exames realizados, como tomografia, ressonância, outros mais, né? Que não tem um exame específico para detectar essa doença. Então as pessoas vão fazendo, acompanhando, os médicos vão fazendo e vão acompanhando ele até detectar perda de memória, sai para a rua, não consegue voltar mais para a sua casa, pega um objeto, coloca em cima da mesa, sai, quando volta já não sabe onde que ele colocou. Visão, a visão ele está turva, não consegue mais enxergar direito. Na linguagem, tem dificuldade em falar, né? Na fala, né? Tudo isso começa a acontecer na pessoa que tem
o Alzheimer, certo? Aqui eu encerro a minha participação desse trabalho em grupo aí, tá certo? Okay. O diagnóstico. O diagnóstico da doença de Alzheimer tem que ser precoce, em tempo oportuno, porque é fundamental para possibilitar o alívio dos sintomas e a estabilização ou retardo da progressão da doença. O cérebro normal, você pode ver aqui nessa figura, os sulcos são mantidos, e aqui o cérebro com Alzheimer, os sulcos já com atrofia, né? E o cérebro também passa a ter uma atrofia. Alterações do cérebro na doença de Alzheimer: o cérebro normal, córtex normal, um Alzheimer avançado, o córtex com afilamento, o aumento dos ventrículos também, ao normal, e aqui a atrofia do hipocampo, células normais e células lesadas, neurônios já lesados. A proteína de Tau, ela se desestabilizam, e quando se desestabilizam, os microtúbulos eles passam a ter uma disfunção e leva à demência. A placa amiloide são pedaços de proteína beta-amiloide de uma proteína maior que é encontrada na membrana gordurosa que envolve a célula. E ela também é pegajosa. Quando elas se agrupam, elas vão se agrupando, ficam parecendo tranças que cortam a sinapse, a comunicação entre neurônios. E também ativa as células fagocitárias. Aqui é uma célula, neurônio, com todas as suas partes, detritos, corpo, axônio, nódulos de Javier. Aqui dentro tem a célula de Schwann, dentro da bainha de mielina, e aqui os terminais de transmissão, é onde acontece a sinapse. E também por causa das placas, né, que cortam a informação quando elas se agrupam. Os 5 A's do diagnóstico da doença de Alzheimer: a agnosia, que é a incapacidade de reconhecer. O que é isso? Apraxia, o uso indevido de objeto, pega em uma caneta, no controle remoto, e aí não consegue reconhecer, explica se perguntando por que essa caneta não escreve, por que esse controle não funciona. A anomia, que é a incapacidade de lembrar o nome das coisas. Diga-me outra vez, como se chama? Ele se pergunta. A afasia, que é a incapacidade de se expressar. Ele pergunta, não consigo dizer a palavra eu quero, ou a palavra que eu quero. A amnésia, que já é uma fase avançada da doença, que é a perda da memória. Ele pergunta, quem sou eu? Onde estou? Quem é você? 7 fatores de risco da doença de Alzheimer: baixa atividade cerebral, a baixa escolaridade também, tabagismo, depressão, diabetes, hipertensão, obesidade e sedentarismo. Os tratamentos para Alzheimer não têm cura, mas pode reduzir a velocidade da progressão da doença. Há tratamentos com remédio e sem remédio. Sem remédio, estímulo de atividade cerebral por meio da leitura, cálculos, exercícios específicos. Com remédio, atua sobre a acetilcolina, é um composto responsável pela distribuição dos impulsos nervosos. Boa tarde, eu me chamo Lavínia, eu sou do curso de Fisioterapia e sou do 4º semestre. Eu fiquei responsável por medicamentos no âmbito do Ministério da Saúde. Existem remédios em comprimidos ou em solução oral que melhoram os sintomas e atrasam a evolução da doença de Alzheimer, especialmente retardando a perda de memória, e devem ser usados precocemente desde o início do diagnóstico. E são utilizados remédios como donepezila, galantamina, rivastigmina e memantina.
que são chamados de anticolinesterásicos, pois atuam aumentando os níveis de acetilcolina, um importante neurotransmissor para as funções cerebrais. A rivastigmina, ela tem a opção de via oral e tem o adesivo. O adesivo pode durar durante 24 horas e após essas 24 horas devem ser trocados. E esses de adesivo, eles são indicados para facilitar o uso e diminuir alguns efeitos colaterais, como náusea, vômito e diarreia. E tem também a via oral, que vai causar esses desconfortos gastrointestinais. E diminui também os efeitos indesejáveis devido ao esquecimento. Além disso, existem outros remédios que podem ser usados como auxiliadores ao tratamento dos sintomas, úteis para diminuir a ansiedade, dormir ou ajudar a controlar a instabilidade emocional, como antipsicóticos, ansiolíticos e antidepressivos. Pois bem, para o acesso a esses medicamentos, ocorre pelo componente especializado da assistência farmacêutica, o CEAF do Ministério da Saúde. O indivíduo que vai fazer o pedido desses medicamentos, ele tem que atender todos os pré-requisitos de elegibilidade do PCDT. Ele vai preencher todo o protocolo, tudo corretinho, tudo certinho, porque esse protocolo vai ser enviado para análise. Com a confirmação desse protocolo, ele vai voltar na assistência farmacêutica com esse protocolo em mãos e mais alguns documentos que são a Carteira Nacional de Saúde, a carteirinha do SUS, a cópia da carteira de identidade. Ele também vai ter que ter o laudo e a prescrição médica e a cópia do comprovante de residência. Após ele fazer o pedido do medicamento, é de suma importância, na verdade, de total responsabilidade do farmacêutico ver toda a veracidade da documentação, ver se ele preencheu todos os requisitos certinho, se bate tudo de acordo, para assim então poder passar esse medicamento para o indivíduo. Oi, meu nome é Milena Souza, eu sou o 7º semestre de fisioterapia e eu vou falar para vocês um pouco sobre a doença de Parkinson. Bom, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. Ela é causada por uma diminuição da quantidade de um neurotransmissor que se chama dopamina. Esse neurotransmissor ele é responsável pela realização de movimentos voluntários do nosso corpo. Ou seja, quando a dopamina ela está em quantidade normal, ela mesmo tem a função de estimular o nosso corpo, os nossos músculos, a gerar movimentos. Já quando existe uma diminuição desse neurotransmissor, especificamente uma parte do encéfalo que se chama substância negra, o paciente ele tem uma dificuldade em transmitir esses sinais para o corpo, sendo assim gerando a doença de Parkinson, que se caracteriza por fatores como tremores e movimentos involuntários, diminuição da potência muscular, propensão a dobrar mais o tronco para frente e ritmos de marcha. Boa noite, meu nome é Rayana, sou aluna da Faculdade Zacarias de Góes, estou cursando o curso de fisioterapia e sou 4º semestre e irei apresentar agora sobre Parkinson nos anos 60. Bem, realizava-se nos anos 60 que aquelas diferenças químicas no cérebro dos pacientes de Parkinson foi identificada e os pesquisadores encontraram que havia uns baixos níveis de dopamina e a degeneração de pilhas de nervo na parte do cérebro e chamou o negro de substantia. E isso fez o tratamento eficaz da doença de Parkinson com agonista da dopamina
uma possibilidade. Bem, em 1953, pelo Granfield e pelo Bruzak, analisaram mudança no cérebro e as lesões da haste de cérebro que traçam a doença de Parkinson de outras circunstâncias similares. Bem, a plataforma e a progressão clínica dessa doença foram estudadas por Owen e por Weir, depois do qual introduziu seu internacional sistema de ensinação reconhecido. A revelação dos tratamentos para a doença de Parkinson. Nos anos 60, o levodopa primeiramente foi administrado para tratar os sintomas e ainda é a medicina a mais ampla utilizada para a doença. Bem, o levodopa é o precursor da dopamina e é a principal droga utilizada no tratamento dessa patologia. A substância dessa medicação alcança o cérebro e se transforma em dopamina. E essa medicação também pode ser utilizada em todos os estágios da doença e ela é muito eficiente para controlar os sintomas, como rigidez e lentidão dos movimentos. A dosagem e a combinação da substância com outras medicações para otimizar o seu efeito devem ser sempre discutidas com um médico neurologista. Porém, o uso prolongado da levodopa pode em algumas pessoas provocar efeitos colaterais, como as flutuações motoras. Nesse período, a substância perde a força e os sintomas surgem antes da dose seguinte, e são conhecidos por períodos off. Mas também podem surgir outros efeitos. Outros efeitos podem surgir na medida que a doença de Parkinson vai aumentando, como tremor, que são movimentos involuntários, e também comportamentos compulsíveis também estão entre eles. Bem, e os grupos de apoio, a fundação da doença de Parkinson foi estabelecida em América em 1957 e após a pesquisa dos anos 60, em Parkinson progredido em uma taxa rápida. Muito obrigada, e é isso. A doença de Parkinson é uma doença crônica e progressiva, uma doença degenerativa no sistema nervoso central. Ela é causada pela falta de produção da dopamina, que é um neurotransmissor. Então, com a não produção desses neurotransmissores que são responsáveis por todo o movimento, há uma perca, de função dos movimentos motores. Essa doença surge dos 55 aos 60 anos e pode ter progressão dos 75 aos 80 anos. Alguns sinais de Parkinson são rigidez e tremores nas pernas e cabeça. Também podemos observar a inclinação do pescoço ou também o sinalzinho de contar dinheiro nas mãos. Além da marcha embaralhada, com os passos super curtos, que é bem nítido, é um sinal assim bastante nítido em pessoas que têm Parkinson. Alguns sintomas os distúrbios da fala, distúrbio urinário, uma dificuldade para engolir, distúrbios do sono. Eles apresentam um grande índice de depressão, além de rigidez muscular. Olá, sou Vivian, do 4º semestre de fisioterapia, e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre as recomendações, as causas e o tratamento do Parkinson. Bom, embora muitos cientistas buscam incansavelmente as causas da doença de Parkinson, ainda são desconhecidas. Muitos estudiosos acreditam que essa doença progressiva e sem cura pode ser desencadeada por uma série de fatores e que o processo varia de pessoa para pessoa.
não há comprovadamente uma única causa para a doença de Parkinson. Para saber como acontece, é importante que a gente entenda um pouco sobre a doença. Bom, essa doença é uma doença degenerativa que provoca a diminuição da dopamina na região cerebral chamada de substância negra. Bom, a dopamina é um neurotransmissor responsável por enviar mensagem à parte do cérebro que controla os movimentos e as coordenações. Sem ela, certas áreas do cérebro não funcionariam de forma adequada, fazendo com que os sintomas do Parkinson apareçam. Bom, muitas pessoas perguntam, quando tem um parente com essa doença, qual a causa, como isso aconteceu? O que provocaria o funcionamento desse neurônio e levaria ao Parkinson? Os principais fatores relacionados ao desenvolvimento da doença até o momento são os genéticos e os ambientais. Bom, o genético, muitos cientistas já identificaram muita genética que podem levar ao desenvolvimento da doença de Parkinson. Porém, felizmente, essa mutação não são comuns e quando são detectadas ocorre em família com múltiplos casos da doença. A maioria dos parkinsonianos não tem normalidade nos genes. Já nos casos ambientais, existe evidência que causam fatores ambientais, como o contato com químicos tóxicos, metais e pesticidas, que provocam a morte do neurônio responsável pela produção da dopamina, levando assim à doença de Parkinson. Bom, sobre o tratamento, a doença de Parkinson é tratável e seus sinais e sintomas respondem de forma satisfatória e sustentada por muitos anos com os medicamentos já existentes. Esses medicamentos, entretanto, são sintomáticos, ou seja, ele repõe parcialmente a dopamina que está faltando e assim melhorando os sintomas da doença, porém não evitam que a doença seja progredida. Bom, os medicamentos devem ser usados por toda a vida do indivíduo ou até que surja tratamento mais eficaz. E também os medicamentos devem ser ajustados para compensar a perda da dopamina. Ainda não existe disponível comercialmente droga que possa evitar de forma equivocada o processo da degeneração de célula, que causa a doença ou é curada. Bom, também existem técnicas cirúrgicas para alguns dos sintomas da doença de Parkinson, que devem ser indicadas caso a caso, quando os medicamentos falham em controlar tais sintomas. Bom, também tem tratamento ajustável, como a fisioterapia, a fonoaudiologia, que são muito recomendados e muito importantes. O objetivo do tratamento inclui medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional. É muito importante que é para reduzir o prejuízo funcional decorrente da doença, permitindo que o indivíduo tenha uma vida independente e com qualidade por muitos anos. Bom, sobre as recomendações, é sempre bom. Procure um médico logo que você perceba um ligeiro tremor nas mãos ou tenha notado que sua letra tenha diminuído, sua biografia. Não atribua ao passar dos anos a perda da expressão facial e o piscar dos olhos menos frequente. Vá logo ao médico. E é sempre bom praticar atividade física, fazer um exercício físico. Bom, chegamos ao final da nossa apresentação e a nossa conclusão foi que há quem pense que a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer são doenças bem parecidas. De fato são. Elas têm suas semelhanças. Ambas atingem
na maioria dos casos, pessoas acima de 50 anos. Outro ponto importante é que ambas afetam o sistema nervoso central. Tanto Parkinson como Alzheimer são doenças neurodegenerativas. Além de ser neurodegenerativas, elas são progressivas, fatal e sem cura. À medida que envolve, seus sintomas se tornam cada vez menos controláveis. Porém, a trajetória dos sintomas e os tratamentos das duas são distintos. Parkinson e Alzheimer são doenças bem diferentes, mas afetam o sistema neural. Em suma, a doença de Parkinson está muito mais relacionada a sintomas motores, enquanto Alzheimer traz alterações cognitivas, alteração de humor, personalidade, memória, psicossocial. Uma possível terapia envolve aumentar a capacidade das células cerebrais de degradar um grupo de proteínas e danificar as vesículas. Se isso funcionar para uma das doenças, é possível que funcione também para a outra. O diagnóstico correto da depressão precocemente é importante para que o estabelecimento de condutas adequadas sejam bem aplicadas por médicos especialistas, neuropsiquiatras, enfermeiros, fisioterapeutas, os familiares, que é um ponto muito importante, os familiares, para que assim as condutas sejam bem desenvolvidas e assim passar a ter um grande impacto na qualidade de vida do paciente, no prognóstico e durante toda a terapia da doença. Que possamos, como futuros profissionais, ter buscado bastante conhecimento, excelente conhecimento, para poder colocar em prática quando estivermos de frente com o paciente, para que assim possamos tratá-los. Que Deus nos abençoe.